Pessoal, então vamos lá para o nosso terceiro vídeo sobre o conceito de democracia, tá? Vou fazer um resumo muito rapidinho para ligar os outros dois vídeos. O que eu falei? Que democracia é uma das formas que a gente usa para dizer ao Estado o que a gente quer, tá bom? Passar para o Estado a nossa noção de bem comum e o Estado vai executar isso, botar em prática. Falei para vocês que as votações são importantes, mas elas não são a parte mais importante da história. Porque muitos assuntos você não consegue definir só com sim ou não. Igual eu falei, por exemplo, a questão do plebiscito das armas, né? A maioria das coisas não dá para você definir só dizendo sim ou não. São tantos assuntos que a gente ia ter que fazer votação, enfim, toda semana, ia dar muito trabalho, ia ficar muito caro. Porque a gente vive em grandes cidades, em grandes países com muitas pessoas. O que se criou? O mecanismo que eu estou usando como um exemplo aqui para vocês, que é o coração da democracia que a gente tem nos últimos 200 anos. É a representação, tá bom? Cada grupo de pessoas escolhe um representante e manda para o legislativo, tá bom? Chegando lá, esses representantes, cada um representa um grupinho, uma partezinha da sociedade, e cada um deles vai levar o problema da sua região, do seu grupo, das pessoas que ele representa. Então, se você tem ali 77 deputados dentro de um espaço representando 20 milhões de mineiros, eles estão ali para discutir os problemas de todas as regiões, os problemas de todo mundo, todos os grupos, né, todo mundo que está em Minas Gerais, até chegar numa ideia final do que é o bem comum da população mineira. Então, a gente vai ajustar o nosso referencial aqui. Não é uma ideia que seja excelente, maravilhosa, não. É uma ideia que dê para atender todo mundo pelo menos um pouco, tá bom? A ideia de bem comum que todos os 77 deputados vão chegar, e eles chegam, viu? Eles chegam, eles sabem disso, é alguma coisa que não seja excelente para ninguém, mas não seja péssima para ninguém. É algo que dê para todo mundo concordar. Todo mundo é obrigado a ceder, viu, gente? Todo mundo cede um pouquinho. Quando isso acontece, então a gente tem a democracia acontecendo. A gente consegue que uma parte das demandas de todo mundo seja discutida, você forma uma ideia só, que todo mundo considera que é satisfatória, não é excelente nem é péssima, e passa isso para o executivo, ou seja, no caso de Minas, para o governador colocar isso em prática, fazer isso acontecer. Essa questão, gente, é a forma mais clássica, mais típica da gente ver a democracia acontecendo, tá bom? E é um objetivo para nós que isso aconteça. É uma discussão que consegue envolver todas as pessoas indiretamente, a partir dos representantes. Eles vão ficar discutindo ali até chegar numa ideia que atenda todo mundo, passe essa ideia de bem comum para o executivo. Aí, gente, muita gente fala comigo, se a gente tivesse uma aula presencial, vocês iam falar isso comigo. Professor, mas deputado, muitas vezes eles são eleitos e eles esquecem da população. Isso é um problema grave, viu, gente? Isso é um problema grave. Por quê? Ele está ali para levar os probleminhas daquele grupo para dentro de uma discussão geral, e os problemas daquele grupo têm que fazer parte da noção de bem comum coletivo. Se o deputado é eleito, ele chega, esquece do grupo dele que ficou para trás, ele não leva os programas desse grupo, os problemas desse grupo para frente. Então, nunca os problemas desse grupo vão entrar no todo, no conjunto do bem comum. Então, esse grupo, gente, não existe, está fora, não vai ser atendido. Não vai ser atendido. Olha, isso vale para alguma região do estado. Quem conhece cidade pequena vai concordar comigo. A cidade que não consegue eleger um deputado, ou pelo menos dar uma votação boa para um deputado, ela acabou, ela está fora do mapa. O governo do estado não vai dar nada para eles, porque eles não conseguem levar o problema deles para aquela discussão geral que acontece, aquela muvuca que acontece na Assembleia, e que no final vai criar uma noção de bem comum que atenda todo mundo. Se a sua ideia não chega até ali, ela não vai adiante. Se ela não chega até aquela discussão geral, ela não chega no Estado, o Estado não vai fazer. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o pessoal que não vai votar, ou que anula o voto, ou que vota de brincadeira.
Tô fazendo um pouquinho de campanha aqui, de conscientização? Tô, mas isso está dentro da matéria, viu, gente? Não tô martelando a cabeça de ninguém, não. Se você decide não votar, como é que o Estado vai saber dos seus problemas ou dos problemas do seu grupo? Não vai saber, não vai saber. Você vai fazer uma manifestação, quebrar tudo? Pode ser, dá trabalho, né? Dá trabalho. Mas e se for, o seu grupo for um grupo muito pequeno? Olha o problema a ideia que eu estou colocando com vocês. Se o seu grupo for muito pequeno, vocês podem até conseguir eleger um deputado, o deputado vai para a Assembleia, vai participar da discussão e vai conseguir botar os probleminhas do seu grupo ali naquele todo geral do bem comum. Tudo bem. Mas se o seu grupo não vota, isso não vai acontecer, ninguém vai ficar sabendo do problema de vocês, ok? Pensa, por exemplo, eu faço um cálculo uma vez assim, bem por alto, né? Com 60 mil votos, dá para eleger um deputado estadual. A gente tem, em Minas Gerais, mais de 60 mil ciganos. A gente tem, eu já vi o número uma vez. Então, se todos os ciganos de Minas Gerais votassem em um candidato cigano, você teria um deputado cigano que levaria os problemas dos ciganos para essa discussão geral. Então, a noção de bem comum dos mineiros ia incluir um pouquinho dos problemas dos ciganos, mas isso não acontece. Em boa parte porque os ciganos são nômades, eles estão sempre se movimentando, aí tem uma questão aí com o título de eleitor, né, de você se registrar num lugar e votar naquela, uma série de problemas que a maioria dos ciganos acaba não votando. E o que acontece? Os problemas deles não chegam para o Estado, não chegam, não vão adiante. Os problemas dos ciganos nunca estão dentro da noção geral de bem comum da sociedade mineira que vai para o Estado. O resultado é uma população que é muito desassistida. Eles têm todos os tipos de problemas básicos, eles têm uma dificuldade enorme para resolver. Eles não resolvem, eles não recebem quase nada do Estado, tá bom? Eu estou dando o exemplo deles porque é uma situação bem específica e é um grupo muito pequeno, mas que conseguiria ter esse poder de participar dessa discussão, conseguiria ter esse poder de participar dessa discussão e ter sua voz ouvida e ser atendido pelo Estado. Mas acaba não acontecendo por uma questão própria desse grupo. Agora, a gente tem grupos muito maiores que não participam da discussão porque não querem, porque acham que não vão dar em nada, ou seja, você está saindo fora da democracia, do principal mecanismo da democracia, que é o que leva os problemas adiante, é o que participa da discussão geral e consegue ter uma partezinha sua ali dentro da ideia geral de bem comum, tá bom? Então vocês tenham em mente esse mecanismo de representação, um grupo de pessoas escolhe um representante, esse representante vai para dentro de um lugar onde as discussões acontecem, que é o legislativo, são as câmaras municipais nas cidades, a Assembleia Legislativa nos estados e o Congresso Nacional em Brasília, né, no Brasil inteiro. Você leva os seus problemas adiante através do seu representante, eles vão participar daquela discussão, daquela bagunça, para quem está de fora parece uma bagunça danada, mas é uma bagunça organizada, e vai conseguir com que os problemas desse grupinho avancem, não todos os problemas e exatamente do jeito que todo mundo queria, mas eles vão entrar para a ideia geral de bem comum, ou seja, o Estado vai fazer alguma coisa para aquele grupo. É tudo que o grupo precisa? Não. É na hora que precisa? Não, mas alguma coisa já está acontecendo, entendeu? Ninguém está totalmente fora, ok? Então, essa ideia de democracia que eu estou passando para vocês, olha a grande vantagem dela, ela consegue incluir todo mundo, até os grupos pequenos, tá? Ela é mais demorada para chegar na ideia de bem comum, ela é demorada, isso é verdade, mas ela vai incluir todo mundo pelo menos um pouquinho. Eu estou falando o quê? Eu estou falando de igualdade, ok? A democracia, do jeito que a gente tem ela hoje em dia, ela consegue dar espaço para todos os grupos, consegue ter um lugar para discussão, até para os menores grupos, e consegue levar os problemas de todos os grupos para dentro da ideia geral de bem comum. Entrou na ideia de bem comum, gente, é o que eu já falei com vocês desde o início. O Estado vai botar em prática, ele não discute, senão ele cai, ok? Agora, todos os problemas que a gente vê no noticiário, por exemplo, o deputado que é eleito, esquece do seu grupo, isso é um problema. O que o grupo faz na próxima votação? Escolhe outro representante, um representante que
cumpre essa função de levar os problemas do grupo adiante. Isso aí não é problema da democracia, tá? A democracia, ela tem um roteirinho para funcionar. O problema foi aquela pessoa que foi eleita e que não teve consideração com o grupo. Ah, o deputado roubou não sei quantos. Tem que ir para cadeia. É problema de polícia e não de política. Ah, os deputados recebem benefícios demais. Tudo bem, gente. Tudo bem. É questão de diminuir os benefícios, mas não de acabar com essa questão de representação que a gente escuta. A gente escuta, infelizmente, a gente escuta muito. Para que deputado? Para que vereador? Ficar lá conversando o dia inteiro. Gente, se a gente tiver vereadores ruins, a gente elege outros. Mas deixa lá a democracia funcionando, deixa lá a Câmara funcionando. Porque ela é feita para levar o problema nosso para dentro da discussão geral, para compor uma ideia de bem comum que atende a todo mundo e levar isso para o Estado. Não se esqueçam disso, gente. O mecanismo é muito mais importante do que as pessoas que estão lá dentro. Esse ano nós vamos ter eleição municipal. A gente pode trocar todos os vereadores se a gente quiser. Se a gente achar que eles não estão representando a gente, não estão levando nosso problema adiante, escolhe outro. Simples assim. Entendeu? Isso é importante a gente fazer. E não querer acabar com o mundo, acabar com o vereador, porque, sei lá, Nova Zelândia, tal estado, país, não sei das quantas, não tem vereador. Gente, tá, é hora, sempre que eu falo isso, a gente tem um sistema democrático muito bem desenhado, muito bem feito. Se as pessoas que estão ali dentro não estão funcionando, a gente troca, porque o poder está na nossa mão. Mas você acabar com um sistema que é muito bem desenhadinho, a gente não tem nada para pôr no lugar. E principalmente a gente não tem nada que vá levar adiante os problemas de todos os grupos. A questão da igualdade aqui é muito importante, tá bom? A gente tem casos aí muito bacanas de deputados, principalmente esses que assumiram no ano passado, 2019. Dá uma olhadinha lá em quem são os nossos deputados. Tem histórias muito bacanas, histórias muito bonitas de gente que saiu de grupos pequenos, de grupos necessitados, reuniu o grupo, conversou, escolheu o representante. Esses agora os deputados estão colocando outros problemas dentro da Assembleia. Esses problemas estão fazendo parte da ideia de bem comum, vão chegar ao Estado e eles vão começar a ser resolvidos. Tá bom? Não estou sendo otimista, não. As engrenagens são essas e eu vejo isso acontecer. Tá bom? Mas o mais importante é a gente participar do processo e ter os representantes que levem o nosso problema adiante. Muitos deputados péssimos que não se reelegeram em 2018. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eles não estavam levando o problema dos grupos dele adiante, a população descartou e começou a botar outras pessoas no lugar, tá bom? Então, ó, eu estou fazendo um resuminho aqui, ó, focando na figura do Legislativo, da Assembleia, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa e Câmara dos Vereadores. É o mecanismo democrático de ponta a ponta. Tá? A gente consegue levar os problemas das pessoas adiante, participar de uma discussão, chegar numa ideia final de bem comum, isso vai para o Estado vai colocar em prática ou vai cair, tá bom? Na próxima aula eu vou entrar em alguns detalhes dessa história de democracia, mas em linhas gerais o conceito é esse. É um sistema que ele dê abertura para as pessoas participarem, ele dê abertura para os problemas chegarem numa discussão geral e para formar uma ideia coletiva para poder passar para o Estado essa ideia de bem comum que todo mundo quer. Ok, gente? Isso é muito importante. O sistema que dá abertura para todo mundo, faz a discussão, constrói o bem comum e passa ao Estado. De uma maneira que inclua todo mundo ou tenha a possibilidade de incluir. Tá bom? Depende muito se cada grupo vai se movimentar e eleger o seu representante. Tá bom, gente? Na próxima aula, aí é uma segunda aula sobre democracia com outros vídeos. Quer dizer, mentira, vai ser na aula ao vivo, mas eu também vou fazer vídeos. Nós vamos entrar em alguns detalhes dessa questão de democracia, tá? Tchau, tchau, gente. Leiam o texto, viu? Tchau, tchau.